Olá, hoje eu vim falar sobre herança internacional. A globalização e a crescente mobilidade internacional têm levado cada vez mais pessoas a adquirir bens e constituir famílias em diferentes países. Nesse contexto, a sucessão e a herança internacional, elas tornam-se questões de crescente importância, trazendo desafios legais e burocráticos. Neste vídeo, eu vou abordar como é feita a sucessão em casos de herança com bens no exterior, discutindo então os principais aspectos jurídicos e práticos envolvidos no processo. Um dos principais desafios em caso de sucessão internacional é determinar qual legislação será aplicável aos bens localizados no exterior. Em geral, as leis de sucessão elas variam de acordo com a jurisdição onde os bens estão situados. No entanto, alguns países adotam regras específicas para a sucessão de bens estrangeiros. No Brasil, por exemplo, a legislação ela estabelece que a sucessão de bens localizados no país será regida pelas leis brasileiras, independente da nacionalidade do falecido. Em relação aos bens situados no exterior, a legislação brasileira estabelece que a lei do país onde os bens estão localizáveis será aplicável. A sucessão de bens no exterior envolve uma série de procedimentos legais e burocráticos que podem variar de acordo com a legislação do país onde os bens estão localizados. Em geral, é necessário obter a certidão de óbito do falecido e, se necessário, providenciar a sua tradução e apostilamento para ser aceita, contratar um advogado especializado em direito sucessório internacional para auxiliar no processo, identificar e localizar os herdeiros e legatários, bem como obter a documentação necessária para comprovar a sua condição de beneficiário da herança, cumprir as exigências legais e burocráticas do país estrangeiro para abertura e tramitação do processo de inventário ou arrolamento, providenciar a liquidação e a transferência dos bens para os herdeiros ou legatários de acordo com as leis do país onde estão bens estão localizados. A sucessão de bens no exterior ela também pode envolver o pagamento de impostos e taxas, tanto no país onde os bens estão localizados, quanto no país de residência dos herdeiros. Esses encargos eles podem incluir imposto de transmissão causa-mortes, imposto sobre doações e heranças e imposto de renda, entre outros. É importante também verificar a legislação do país onde os bens estão localizados e do país de residência dos herdeiros para determinar os impostos e taxas aplicáveis e as obrigações fiscais decorrentes da sucessão. Para facilitar a sucessão de bens no exterior e evitar complicações legais e burocráticas, é recomendável realizar um planejamento sucessório internacional. Esse planejamento ele pode incluir desde a elaboração de testamento, constituição de trusts ou fundações, a celebração de acordos pré-nupciais ou de convivência, entre outras medidas. O planejamento sucessório internacional ele deve ser feito com a orientação de profissionais especializados em direito sucessório e tributário internacional, levando em consideração as leis e os procedimentos dos países envolvidos e os interesses de necessidades dos herdeiros e legatários. Existem algumas convenções e acordos internacionais que podem facilitar a sucessão de bens no exterior, como a Convenção de Haia sobre a lei aplicável às sucessões por causa-morte e a Convenção de Haia sobre a administração internacional de sucessões. Essas convenções, elas estabelecem regras comuns para a determinação da lei aplicável e a cooperação entre as autoridades dos países signatários em caso de sucessão internacional. Além disso, alguns países têm acordos bilaterais ou multilaterais para evitar a dupla tributação em caso de sucessão de bens no exterior. Esses acordos eles podem prever a isenção ou redução de impostos e taxas em determinadas situações, facilitando a transferência dos bens para os herdeiros ou legatários.
A sucessão de bens no exterior é um processo complexo e desafiador, que exige conhecimento das leis e dos procedimentos dos países envolvidos, bem como a orientação de profissionais especializados em direito sucessório e tributário internacional. É importante que os herdeiros e legatários estejam cientes das obrigações legais e fiscais decorrentes da sucessão e busquem informações e apoio jurídico adequados para garantir a transferência dos bens de forma eficiente e conforme a legislação. O planejamento sucessório internacional é uma ferramenta valiosa para facilitar a sucessão de bens no exterior e proteger os interesses e direitos dos herdeiros e legatários. Através desse planejamento, é possível evitar complicações legais e burocráticas e garantir uma transição mais tranquila e ordenada do patrimônio do falecido. Em última análise, a sucessão de bens no exterior é uma questão que merece atenção e cuidado por parte dos herdeiros, legatários e profissionais envolvidos, a fim de assegurar o respeito às leis e aos direitos das partes interessadas e garantir a preservação e a transmissão do patrimônio.